graça e paz. Amém. Você está feliz? Amém? Tem tido uma semana abençoada? Amém. Estamos caminhando para o meio da semana e eu tenho certeza que Deus ainda tem reservado muitas coisas para nós essa semana. Muitas outras bênçãos o Senhor já tem preparado para nós. Precisamos estar atentos para não perder as oportunidades e as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Faz um tempo que eu não ministro no culto da terça-feira. É um dos cultos que eu gosto muito, principalmente quando eu consigo chegar antes do culto começar, participar de todo o culto, o louvor. Eu cheguei um pouquinho corrido, um pouco atrasado, mas é um culto que eu tenho muita alegria de estar participando. Eu tenho certeza que o Senhor já abençoou a sua vida, já falou contigo. E Ele pode falar ainda mais ao seu coração neste momento. Você crê nisso? Amém. Pode falar um amém? Amém. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, os versículos 1 a 8. Todos acharam? Amém? Então, antes de lermos, vamos falar com o Pai do céu. Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença e cremos que a Tua presença é real no nosso meio, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, reunidos e eu tenho certeza que, Senhor, meu Deus, há uma unidade de propósito do Seu povo nessa noite, ó Deus. Louvar e exaltar o Seu nome, engrandecer o Seu nome, ser, Senhor, tocado por Tua presença e sair daqui, Senhor, meu Deus, renovado, revigorado, para buscar, Senhor, meu Deus, as bênçãos, para buscar, Senhor, meu Deus, as vitórias que o Senhor tem reservado para cada um de nós durante a semana. Para isso, Senhor, precisamos que o nosso coração se abra, se renda a Ti, que a nossa mente possa estar voltada para Ti neste momento. Por isso, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Peço a Ti que o Senhor venha falar comigo, Senhor, que o Senhor venha falar com o Seu povo. Senhor, junto com a Tua igreja, estou aqui nessa noite para ser abençoado por Ti. Meu coração se alegra em estar em Tua presença, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade de falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a minha esposa me acompanha, faz um tempo que ela também não consegue vir, né? As escalas de trabalho dela, as minhas escalas aqui, e às vezes impede ela de estar presente, minha filha, e o meu sobrinho lá de Governador Valadares, está presente com a gente aí, chegou ontem, fica de pé, pessoal, te conhecer. É o Mateus, você é uma bênção de Deus, é líder do louvor da igreja do bairro do pastor Marcos, isso, do bairro IP, e mora no meu coração, bom demais esse nome, uma bênção do Senhor. Vamos ver? Isaías capítulo 6, os versículos 1 até o 8. Na versão que eu tenho aqui diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória.
ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Só até o versículo 8. Morreu Uzias, posso ver o Senhor. Você pode repetir comigo? Morreu Uzias, posso ver o Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido de toda a igreja, tenho certeza disso. Por certo, o pastor já pregou sobre esse texto, alguns outros pastores podem ter pregado sobre esse texto. Mas alguma coisa chamou a minha atenção e eu queria compartilhar com a igreja. Esse texto conta uma experiência sobrenatural do profeta Isaías, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Um acontecimento que mudou a sua vida por completo. Ele viu o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, assentado num alto e sublime trono, exaltado e sendo adorado pelos serafins. Isaías viu o Senhor. Mas no versículo 1, no início do versículo 1, o texto começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias. Aí depois de uma vírgula, ele fala: vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono. E aí eu parei e comecei a pensar, gente, por que tinha que ser no ano que morreu o rei Uzias? E quem era esse Uzias? Quem foi o rei Uzias? Aí eu comecei a dar uma pesquisada, porque a gente também nem sempre consegue lembrar de muita coisa, né? A gente consegue dar uma pescadinha aqui, uma ali, mas lembrar principalmente da cronologia, né, de Israel, Judá, Israel, principalmente depois que os reinos foram divididos. A gente tem que ter uma disciplina muito grande. Então eu fui estudar um pouquinho e descobri um pouquinho sobre Uzias. Uzias foi o 9º rei de Judá. Começou a reinar aos 16 anos e por 52 anos Uzias reinou sobre Judá. Ele reinou depois da morte de seu pai Amazias. E Uzias tinha um outro nome, era também chamado de Azarias. Exatamente, Azarias. A Paulinha não me deixou perder aqui. Por 52 anos Uzias reinou sobre Judá. Ele começou a reinar aos 16. E o rapaz fez muita coisa em Judá. Ele restaurou todo o exército de Judá, com novas armas, escudos, lanças. Uzias criou máquinas que atiravam flechas e pedras. Quando em cima das torres, ele criou as torres sobre o seu reinado ali, sobre Jerusalém. Ele criou aquelas torres e ele fortificou a cidade, restabeleceu a confiança daquele povo através de um exército que estava caído, um exército abandonado. E todo o trabalho que ele fez foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho. Ele ficou conhecido, o seu reino foi conhecido fora dos limites de Judá. Uzias fez um ótimo trabalho enquanto reinava, até certo ponto.
A Bíblia nos relata que até certo ponto Uzias trabalhou e trabalhou muito bem. Uzias tinha a ajuda, o auxílio de um profeta chamado Zacarias. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, nós vamos ver essa história toda de Uzias. Se você tiver a oportunidade, abre lá 2 Crônicas 26 e leia na sua casa. Você vai ver tudo isso que eu disse. Um exército fortificado, uma cidade fortificada, um bom trabalho feito por um rei novo, 16 anos. E detalhe que enquanto Uzias tinha o auxílio de Zacarias, ele buscava continuamente o Senhor. Enquanto Uzias tinha a presença de Zacarias com ele, ele buscava e obedecia ao Senhor. E ele prosperou em todos os seus atos. Só que como todo mundo nasce, caminha também para a morte. Isso é normal. E Zacarias também foi dessa para melhor. Uzias estava no seu auge. Uzias estava no melhor momento do seu reinado. Mas quando ele viu que já não tinha mais a presença do profeta que Deus falava através dele, revelava através de sonhos, Uzias começou a se desviar da presença do Senhor. Uzias começou a se encher de orgulho, a se encher de soberba, e começou a praticar atos que não eram do ofício dele. E lá em 2 Crônicas 26, nós vemos que em determinado momento ele resolve entrar no templo. E ali ele veste toda a vestimenta do sacerdote e quer fazer aquilo que era papel de outro fazer. E o Senhor castiga Uzias por causa disso. Ele sai correndo, apressado. Ele sai apressado do templo porque a lepra começou a tomar conta dele, começou a aparecer em sua testa. E neste momento ele começou a ficar ansioso por sair dali, porque o Senhor o castigava e também os sacerdotes começavam a enfrentá-lo para que ele parasse de fazer o que estava fazendo. Ele foge dali, e depois deste ato, a vida de Uzias é somente isolamento. Ele passa a viver numa casa isolado de todo mundo. Até a sua morte, Uzias viveu com lepra. Até o momento de sua morte, ele viveu com lepra. Uzias se encheu de orgulho. Uzias se encheu da soberba. Nós não vemos no relato de 2 Crônicas um agradecimento, um reconhecimento do rei Uzias por tudo que o Senhor tinha feito ele conquistar. Há outros reis em que há relatos, Davi e assim por diante. Nós vamos ver que há outros reis que reconheciam os feitos que o Senhor havia realizado no seu reinado, e que tudo que ele possuía, tudo que ele havia conquistado, vinha do Senhor. Nesse relato em 2 Crônicas 26, nós não vemos um agradecimento, um coração agradecido, um coração generoso ao Senhor por tudo o que ele havia conquistado. Ele se encheu de soberba, de orgulho. Ele entendeu que não precisava do conselho do Senhor. Afinal de contas, com a morte de Zacarias, por que não buscar a presença do Senhor? Por que não continuar buscando os conselhos do Senhor? Mas não foi esse os fatos que decorreram no reinado de Uzias após a morte de Zacarias. E aí você pode estar me perguntando assim, mas eu não entendi até agora, por que o Marcos deu lá em Isaías 6, e até agora ele só falou de 2 Crônicas 26?
porque eu achei muito interessante o fato do acontecimento na vida de Isaías ter ocorrido após a morte de Uzias. Onde é que entra Isaías nessa história? Onde é que entra, que conexão a gente pode tirar da morte de Uzias com a visão de Isaías vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono? Que experiência, que ensinamento nós podemos trazer para a nossa vida hoje? Eu separei alguns pontos e eu quero compartilhar com vocês esses pontos. Para isso nós vamos voltar lá em Isaías no capítulo 6. Eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 6. Versículo 1. Olha só. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Isaías contemplou o Senhor. O segundo ponto que nós vamos tratar, lá no versículo 6. Acompanha comigo no versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela, tocou a minha boca e disse, só até aqui. Segundo ponto que nós vamos analisar. O primeiro, Isaías viu o Senhor. Segundo ponto, Isaías se relacionou com os acontecimentos do céu, porque Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono do céu, o seu trono. E no versículo 6 nós vemos um relacionamento entre Isaías e as coisas que aconteciam naquele momento no céu, porque o serafim vem até Isaías trazendo uma brasa viva tirada do altar e toca a boca de Isaías. Há um relacionamento entre Isaías e os acontecimentos que estavam acontecendo naquele momento, ocorrendo no céu. Terceiro ponto, ainda no versículo 6. Aliás, vamos lá no 7, eu parei na parte A do 7. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Terceiro acontecimento que eu observo nesse relato de Isaías 6. A brasa viva que tocou o lábio de Isaías foi suficiente para poder retirar a culpa de Isaías, deixar que os seus pecados fossem perdoados e ele não mais ser um homem de lábios impuros. Então esse terceiro ponto, há um acontecimento, há uma mudança na vida de Isaías. A brasa viva toca no lábio dele e a partir daquele momento a sua culpa já não é mais contada e o seu pecado é perdoado. Quarto e último ponto que eu quero ver com vocês, no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Quando Isaías vê o Senhor, primeiro ponto, ele passa a ter um relacionamento com os céus, com os acontecimentos dos céus. Segundo ponto, a vida dele é transformada ao toque de uma brasa viva. Terceiro ponto,
o quarto ponto, Isaías transformado, renovado, Isaías sem a sua culpa, Isaías com o pecado perdoado, se prontifica ao chamado do Senhor na sua vida. Isaías se prontifica a ir e falar ao povo de Deus. 4 acontecimentos. E o que esses 4 acontecimentos podem trazer para nós? Sabe o que acontece? Acontece que cada um de nós temos o nosso Uzias. Cada um de nós vivemos com o nosso Uzias. Dia após dia, o nosso Uzias está vivendo em nós. Só que ele deve morrer. Porque somente quando o nosso Uzias morrer, é que nós poderemos viver os acontecimentos que relatamos aqui. Agora eu não estou entendendo, Marcos. Eu não estou entendendo porque eu não sei quem é esse meu Uzias. Eu tenho Uzias? Tenho. Todos nós temos. Todos nós temos um sujeito em nós que de vez em quando gosta de um pouquinho de orgulho, veste aquela vestimenta da soberba, calça os sapatos da falsa humildade e passamos a viver com ele. Nos acostumamos com nossos Uzias. Por que isso acontece? Isso acontece porque é o seguinte: a Bíblia nos relata que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança, conforme a sua semelhança. Eu gosto demais disso, sabe por quê? Porque após a queda do Éden, a Bíblia não relata que o homem perdeu a imagem do seu Criador. Todo ser humano é a imagem do seu Criador. Isso é fato. Todos nós somos. Todos aqueles que ainda não conheceram a Jesus, que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda são imagem do seu Criador. Contudo, a Bíblia nos relata que após a queda, o homem deixou de ser e de estar semelhante ao seu Criador. Porque ser semelhante é ser parecido, é ser igual. E se nós pegarmos uma leitura bíblica e vermos quais são os atributos de Deus, a igreja vai poder me ajudar. Deus é santo, não é? Amém? Deus é amor, Deus é justo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Todos os atributos que podemos trazer de Deus, veremos que eles não se adequam ao homem após a queda. Porque o homem, em regra, é mentiroso. O homem não é justo. Justiça, Isaías também relata sobre a nossa justiça. Isaías também fala sobre a nossa justiça como trapos de imundícia. Então, após a queda, o homem continua sendo imagem, mas o homem passa a perder e perdeu a semelhança que tinha com o seu Criador. E essa perda da semelhança veio por causa do pecado, da desobediência. E aí, afastado da comunhão com Deus, lançado fora do jardim, Adão e Eva começam a buscar a sobrevivência nessa terra. E isso acontece até os dias de hoje. Todos nós precisamos buscar a nossa sobrevivência nessa terra.
Todos nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos nos alimentar. As nossas vestimentas vão se gastando com o passar do tempo. Nós precisamos buscar recursos para sobreviver. E nessa busca de recursos para sobreviver, o homem criou uma estrutura. Eu gosto de tratar esse termo estrutura. O homem criou uma estrutura própria dele, longe do seu Criador. Nós criamos uma estrutura. Nós aprendemos com o passar do tempo, com os nossos pais, com os amigos, com aqueles que conhecemos, o que é certo e o que é errado. Nós temos uma noção mais ou menos do que é certo e o que é errado. E sabe o que acontece, igreja? Quando nós vimos para Cristo, quando somos alcançados pela graça, pela salvação em Cristo Jesus, nós vimos, chegamos até a Deus do jeito que estamos, com aquela nossa estrutura. Só que quando chegamos até a Deus, aí levantamos a mão e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, algumas pessoas entendem que o fato de levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador é apenas o último passo. Aceitei Jesus, estou salvo. Aceitei Jesus como Salvador, estou salvo. Amém? Você é salvo em Cristo Jesus. Mas o ato de ser salvo é apenas o primeiro passo de uma grande transformação que Deus se propõe a realizar em nossas vidas. E Paulo nos fala sobre isso em Filipenses 1,6, em que ele relata o seguinte: estou certo que aquele que começou uma boa obra em vocês vai terminá-la no dia de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então há algo que é fato. Todos nós que estamos aqui nessa noite, e todos aqueles que vieram até a Cristo, estão em um processo de restauração. Todos nós estamos sendo restaurados por Deus. E o que Deus quer fazer com isso? A intenção de Deus é que voltemos a ser semelhante a Ele. A intenção do Criador é que voltemos, não só possuímos a imagem dele, mas que voltemos a ter a sua semelhança. Para isso, a palavra de Deus nos declara, olha como é que Deus trabalha, como é que é interessante isso. A palavra de Deus nos declara que você pode pensar igualzinho Deus pensa. O mesmo pensamento que está lá na mente de Cristo pode estar na sua mente. Na verdade, deve estar em nossas mentes. Porque a mesma palavra do Senhor nos fala que nós temos a mente de quem? De Cristo. Se eu conseguisse ter a mesma mente do pastor Daniel, eu saberia exatamente o que ele está pensando neste momento. Pensaria igualzinho ele. Se você tivesse a minha mente, pensaria como eu. Mas nós não temos a mente um do outro. A ficção, a ciência até procura, né? No cinema nós vemos esse trabalho todo para buscar o homem, né, conseguir ler a mente um do outro e assim por diante. Mas nós podemos ter a mente ainda mais superior que a do homem. Nós podemos pensar como Cristo pensa. Nós temos a mente de Cristo. E se Deus não quisesse fazer uma restauração em nós, Ele não colocaria a mente de Cristo em nós. Porque a intenção do Senhor é que voltemos à sua semelhança. Mas aí nós estamos com a nossa estrutura de sobrevivência. E Deus quer nos transformar, Deus quer nos mudar, e nós continuamos com a nossa estrutura de sobrevivência. Eu creio que eu tenho a mente de Cristo, mas naquele assunto é do meu jeito.
Eu creio que eu tenho a mente de Cristo, mas ninguém pisa no meu carro. Olha, se eu tenho a mente de Cristo, devo pensar como Cristo pensa. Lógico, eu agirei como Cristo também age, como Cristo também agiu aqui nessa terra. Então a intenção de Deus, igreja, é simplesmente, não se assuste com o que eu vou dizer, a intenção de Deus é destruir a nossa estrutura de sobrevivência. Para que Deus quer destruir a minha estrutura de sobrevivência? Aquilo que eu aprendi na minha vida todinha. Porque aquilo foi criado longe da cultura dos céus. Aquilo foi criado longe dos conselhos de Deus. E Ele quer inserir em mim, Ele quer inserir em você a estrutura dEle. Toda a estrutura dEle. É como se Deus plantasse uma sementinha de Cristo em cada um de nós. E com o passar do tempo, com os atos que vamos praticando na presença do Senhor, com a nossa observância na palavra do Senhor, essa sementinha vai crescendo, vai brotando e vai gerando um Cristo dentro de nós. Cristo está sendo gerado dentro de nós. O seu modo de pensar, o seu modo de olhar, o seu modo de ouvir, o seu modo de agir, o seu modo de reagir. Tudo em nossa vida deve refletir Cristo. E essa estrutura é o nosso Uzias. Essa nossa estrutura é o nosso Uzias. Não queremos que o Uzias que temos morra, porque estamos acostumados ao nosso Uzias. Como é difícil pensar diferente. Se eu chegar perto de alguém e falar assim, olha só, o seu pensamento é esse, o seu pensamento não pode ser mais esse, o seu pensamento tem que ser aquele, é a coisa mais difícil do mundo. A pessoa vai resistir. Por que a gente resiste? Porque nós acreditamos que aquilo que temos, aquilo que construímos, é o certo. Mas se nós somos alcançados por Deus, se o Espírito Santo começou uma boa obra em nós, então nós devemos abrir o coração e permitir que essas transformações que o Espírito Santo começou em nós possa continuar, para que ela seja concluída até o dia de Cristo Jesus, conforme Paulo nos declara em Filipenses 1:6. E só permitindo nossos dias morrer, só matando nossos dias, só tirando a força dos nossos dias, é que passaremos pela essa experiência que nós lemos em Isaías no capítulo 6. O primeiro acontecimento que vai ocorrer conosco, quando nós permitimos que o nosso Uzias morra, quando nós permitimos que o Senhor tome o controle do nosso pensamento. Em Romanos 6, Paulo nos ensina que há duas forças que tentam dominar a mente humana. A primeira é a natureza humana, e a segunda, o Espírito de Deus. Nosso Uzias tenta, mas que tenta todos os dias controlar a nossa mente, nos fazer pensar conforme essa estrutura que Ele domina sobre nós, a nossa natureza humana. E o Espírito Santo de Deus está todos os dias do nosso lado, buscando dominar a nossa mente, para que o nosso fruto seja fruto de justiça, para que a nossa vida produza frutos de justiça. E a primeira coisa que acontece na nossa vida é o que aconteceu com Isaías. Quando nós deixamos os nossos dias morrer, nós podemos ver o Senhor. Nós podemos contemplar o Senhor. Amém? Você entendeu?
é o primeiro acontecimento que gera em nós. Sabe, às vezes quando a gente está no louvor, e aí o ministrante fala assim: o Senhor está aqui, amados, o Senhor está aqui, igreja, a presença do Senhor é real no nosso meio. Por certo, alguns fervorosamente sentem a presença do Senhor ali do lado dele, mas pode haver que existem outros que estão tão desligados, estão tão desacostumados, que não percebem o mover do Espírito Santo no meio da igreja. E o Senhor está aqui nessa noite, você crê? Amém? Amém? Então, para que você possa contemplar o Senhor, para que você possa contemplar o Senhor na sua vida, nas suas ações, para que você possa contemplar o Senhor no seu modo de pensar, os erros que você tem precisa morrer. A sua estrutura precisa morrer. O meu modo de pensar precisa morrer. E quando eu contemplo o Senhor, eu participo dos acontecimentos dos céus. O segundo ponto que nós lemos aqui: quando eu contemplo o Senhor, quando a minha vida está repleta pela presença do Senhor, quando as mudanças na sua vida, na minha vida, quando as mudanças em nossas vidas estão refletindo a glória do Senhor, a presença do Senhor, você passa a viver os acontecimentos que acontecem lá no céu. Eu não estou louco, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que você é templo do Espírito de Deus, e aonde você vai, Deus acompanha você, porque Ele está em você. E se Deus está em você, os acontecimentos do céu estão acompanhando a sua vida. Nós passamos a ter um relacionamento com a vida celestial aqui na terra. Nós passamos a ter um relacionamento com as coisas celestiais, porque nós estamos sendo transformados por Deus. Contemplamos o Senhor em nosso viver, e a partir daí temos um relacionamento com o Senhor. E quando temos um relacionamento com o Senhor, sabe o que acontece com nós? Acontece o terceiro ponto que lemos: a brasa viva do Senhor não tem como, ela não passa por você sem tocar a sua vida, sem transformar a sua vida, e aí o pecado é perdoado, a culpa é retirada e você é transformado. Por isso Paulo declara com tanta ênfase, com tanta certeza, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É necessário deixar nossos dias morrer. E quando a brasa viva do Senhor toca a sua vida, quando o Espírito Santo do Senhor toca a sua vida, quando o Espírito Santo do Senhor toma o controle da nossa mente, e a nossa vida é completamente transformada, você, nós não conseguimos ficar aí sentados, parados, sem nos dispor ao trabalho do Senhor. Porque é um mover na sua vida que te faz participar da obra do Senhor, ativamente. Foi isso que aconteceu com Isaías, e é isso que pode acontecer conosco. Isaías ouviu o clamor do Senhor, Isaías ouviu o Senhor falando: quem eu vou enviar? Quem que eu posso enviar? Isaías, depois de ter sido tocado pela brasa viva, depois de ter participado dos acontecimentos dos céus, depois de ter visto o Senhor, ele não poderia ficar ali parado observando quem o Senhor vai enviar. Tem mais alguém? Não. Quem estava contemplando o Senhor era Isaías. Quem estava se relacionando com o Senhor e com os acontecimentos do céu era Isaías. Quem havia sido tocado com a brasa viva por um serafim foi Isaías. Então ele se levanta e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você não conseguirá ficar parado
quando o Senhor te tocar por completo, você não conseguirá ficar parado. Você vai se levantar sim. Você vai, quando você se assustar, estará de pé. Quando você se assustar, estará de pé, se prontificando ao trabalho da obra do Senhor. E você, às vezes, irá parar e falar assim: mas quem é que me levantou? Como eu me levantei? Por que eu estou aqui? Porque você foi tocado pelo Senhor. Porque você foi chamado pelo Senhor. Porque você está participando da comunhão celestial com o Senhor. Porque você contempla o Senhor. Então não pode ficar parado. Isaías teve a vida dele completamente transformada depois desses acontecimentos. E todos esses acontecimentos só ocorreram no ano em que morreu o rei Uzias. Nosso Uzias precisa morrer, queridos. Nosso Uzias precisa de um funeral em breve. E sem muito pranto, sem muita tristeza. Nós precisamos nos alegrar em estar morrendo dia após dia para o mundo e vivendo cada dia mais para Deus. É para isso que Deus te chamou, para viver a vida dele aqui na terra, enquanto você está aqui na terra. Você crê que é possível tudo isso que nós falamos essa noite? Você crê que é possível contemplar o Senhor? Está disposto a deixar os seus Uzias morrer? Está disposto a matar os seus Uzias? Está disposto a deixar com que o seu modo de pensar não seja predominante na sua vida, mas que o modo de pensar de Cristo prevaleça em você? Então permita que o Senhor toque em sua vida com o Espírito Santo e que te transforme para que você possa se prontificar a viver uma vida transformada pelo Senhor. Amém? Eu quero muito que Deus te abençoe. Eu quero muito que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Quero muito que você permita que o Espírito Santo vá trabalhando na sua vida enquanto você vai para a sua casa. E que você possa se prontificar a executar os seus dias e a permitir que o Senhor seja revelado a você. E que você contemple uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.